A paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. O Espírito Santo hoje fala para a gente no livro de Mateus, capítulo 26, no versículo de número 41, dessa forma: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual o propósito que o Espírito Santo traz para a gente hoje esse versículo? Você lembra quando Deus mandou Gideon escolher os soldados, os guerreiros, para lutar junto com ele? A forma conjectura na palavra que Deus mandou Gideon escolher é para eles ir lá e tomar a água. Muitos daquelas pessoas tomaram a água como o quê? Como um cachorro. O cachorro, ele é o quê? Uma pessoa vigilante. Aí eu entendi o propósito que o Espírito Santo mandou eu observar quando eu fui no monte, o cachorro que estava junto comigo, o meu cachorro. O meu cachorro, ele chegou no monte, eu cheguei, orei, e o cachorro ficou o quê? Rodeando o lugar que eu estava. Ele ficou o quê? Vigilando, ele observou se tinha algum perigo para mim e até mesmo para ele. Enquanto ele não observou tudo, ele não foi lá, não deitou, não descansou daquela caminhada. E a gente, por muitas vezes, chegamos num lugar e já queremos o quê? Descansar. E aonde, meu irmão, que mora o perigo? Aí vamos entender por que Jesus falou em Mateus capítulo 24, no versículo de número 43, que Jesus falou bem assim: vigiai e orai. Vamos conjecturar a palavra, que a gente não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Aí Jesus falou bem assim: se um pai de família, trabalhador, está dentro de casa, se ele soubesse qual a hora que o ladrão iria vir, ele não ia ficar o quê? Vigilante? Assim, meu irmão, é muitas das vezes aonde que o diabo usa, aonde que o diabo entra, como em João fala, capítulo 10, versículo de número 10, que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Nós não sabemos muitas vezes aonde que o diabo ele vai entrar para destruir uma família. Às vezes é uma discussão, às vezes é uma conversa que era para ser agradável, se torna em quê? Em uma discussão. É aonde que Pedro, cheio do Espírito Santo, falou em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo de número 8 e 9, fala bem assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem ele possa o quê? Tragar. Aí fala bem assim: o qual resistir firme na fidelidade de Deus, que é a fé. Sabeis que mesmas aflições se cumpriu entre vossos irmãos que está o quê? No mundo. Da mesma aflição que eu passei, que você está passando. Se a gente for analisar, aqueles discípulos, Jesus passou por isso. Mas Jesus foi o quê? Vigilante. O diabo ele pegou Jesus e levou aonde? Em um lugar mais alto, mostrando para Jesus tudo que um ser humano queria, tudo que um ser humano almeja ter. E Jesus foi o quê? Vigilante. Jesus, meu irmão, cheio do Espírito Santo, ele foi o quê? Vigilante. Você lembra o vídeo que o Espírito Santo nos deu no vídeo de ontem? Para a gente, meu irmão, ser o quê? Vigilante. Para a gente, meu irmão, observar, para a gente ser maleável como o quê? A folha. Porque a gente, meu irmão, não sabe aonde que o Espírito Santo vai nos usar. Aonde que o Espírito Santo vai nos orientar. Se a gente, meu irmão, não tiver vigilante, a gente não vai ouvir a orientação, o conselho que o Espírito Santo vai nos dar. Às vezes uma conversa, meu irmão, que era para ser só uma conversa, se torna uma briga, se torna uma grande confusão. Por isso que Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 5. Paulo fala para a gente ser o quê? Dispensadores. O que vai ser um dispensador? Dispensador é toda aquela pessoa que usa da palavra do Senhor, que usa tudo que está escrito na Bíblia. É isso que Paulo fala para a gente ser um dispensador. Se a gente for um dispensador, a gente vai ser uma pessoa vigilante. Se o diabo vir com a tentação, com uma seta, como induziu a Davi a fazer um censo, porque a palavra fala que Satanás estava o quê? Naquele lugar, estava em Israel. Muitas vezes, Satanás que está no meio dessa confusão, no meio de quê? De uma conversa que você só acha que ia ser uma conversa agradável.
Mas é Satanás, é o diabo que está ali no meio dessa conversa. E quando você assusta, já aconteceu uma briga, já aconteceu separação, já aconteceu morte, já aconteceu até mesmo briga. Porque nós não somos vigilantes. Nós não somos como um cachorro. Nós não somos como Deus mandou Gideão escolher aquele povo, aqueles soldados. Aí Paulo não para ainda. Paulo fala em 1 Timóteo, no capítulo de número 1. Paulo fala em 2 Timóteo, né, aliás. Paulo fala para a gente ser o quê? Para a gente ser sóbrio. Aí Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22 e 25, sobre a longanimidade. A longanimidade é o quê? É um dom que Deus nos dá para a gente suportar com firmeza a contrariedade, todas aquelas contratempos que muitas das vezes pessoas lançam palavras e vai fazer o que na gente? Vai contrariar a gente. Se a gente, meu irmão, tiver cheio do Espírito Santo, eu não vou te falar bem assim, cheio do Espírito Santo, porque a gente já é cheio do Espírito Santo. Se a gente não tiver o quê? Vigilante. Porque a gente pode ser cheio do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo passar o quê? Não ser vigilante. Não significa que você entrou em uma contenda, não significa que você entrou em uma discussão, você não é cheio do Espírito Santo. Faltou vigilância. Graças a Deus e glória a Deus que o Espírito Santo me corrigiu aqui nesse momento. Porque nós somos cheios do Espírito Santo, mas falta a gente ser vigilante. Se a gente for vigilante, meu irmão, o diabo não tem poder não. O diabo ele não entra com, vamos dizer assim, com sagacidade, para enganar, para ludibriar, porque o diabo está como um leão, como Pedro falou, caçando aquela pessoa que ele possa tragar. E se ele acha, meu irmão, aonde que acontece destruição, é aonde que acontece briga, discórdia, separação, é aonde que acontece a confusão. Aí Paulo fala para a gente, em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 e 25, sobre o dom, que eu falo para você o que? É um fruto do Espírito Santo, que a Bíblia fala o fruto. As pessoas pegam os frutos, mas é um único fruto, porém com benefícios, porém com proteínas, porém com vitaminas, porém, meu irmão, é a longanimidade, que é suportar com firmeza a contrariedade que pessoas podem lançar para você, mas o interessante que ainda é que você vai suportar em benefício de outra pessoa. Você vai ser longânimo, meu irmão, para beneficiar, não a você, mas sim outra pessoa. E Paulo ainda fala para a gente do quê? Do domínio próprio. Eu e você temos que ter domínio próprio. Eu e você temos que pensar antes de falar. O domínio próprio é aquela pessoa que pensa antes de falar. Uma palavra, ela machuca a pessoa. Nós vemos, meu irmão, no vídeo que o Espírito Santo falou para a gente, que a gente temos que ser maleável como uma folha. Se a gente, meu irmão, for maleável, a gente vai ter o quê? O domínio próprio, a gente vai pensar bem, a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo e não vai falar o que eu penso, o que por muitas das vezes está aqui dentro do nosso coração e que vai machucar, que vai ferir outras pessoas. Então vamos ser vigilantes, vamos observar antes da gente falar, vamos pensar bem antes da gente abrir a nossa boca. Salomão fala que o verdadeiro sábio é aquele que cala, é aquele que ouve. A melhor palavra que você vai falar para a pessoa é aquela palavra que você não vai falar para ela. Essa palavra que vai ser a melhor palavra que você vai guardar. A melhor palavra que você tem para outra pessoa é aquela palavra que você, no momento de raiva, não vai falar. No momento de dor, no momento de discussão, você não fala. Essa se torna a melhor palavra que a gente temos. E hoje o Espírito Santo fala para a gente ser vigilante. Vamos vigiar, vamos observar bem. O ano já está acabando. As nossas atitudes que temos que ser diferentes. O ano que vai vir só vai mudar, vamos dizer assim, um número. De 2020 para 2021. Vamos mudar as nossas atitudes, vamos ser vigilantes. Se a gente ser vigilante, meu irmão, as coisas vão mudar para a gente. O interessante é que Paulo fala que o plantar é opcional, mas o colher é obrigatório. Se você vai plantar uma palavra que vai trazer um sofrimento, você vai colher essa palavra no futuro. Então vamos pensar antes da gente plantar essas palavras. Vamos pensar antes da gente lançar essas palavras. Amém? Receba Jesus como Salvador da sua vida. Jesus está voltando. Pega essa palavra, viva essa palavra, compartilha ela. E não se esqueça, Jesus está voltando. Deus abençoe, um forte abraço. Até o próximo, se Deus quiser.